small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for saving lives. Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa, o seu programa Reflexão, aqui na TV Grandourados. O nosso programa que em 2013 teve a sua mudança de horário, mas é sempre um prazer para nós tê-lo como telespectador, como alguém que acompanha as entrevistas aqui no programa Reflexão. O programa Reflexão, ele é da Igreja Batista Memorial Charles Compton, aqui no centro da cidade de Dourados, na rua Rael Bonfacker, 3308. A Igreja Batista Memorial, ela tem os cultos aos sábados à noite, às 19h30, que são os cultos da juventude, dos adolescentes. Eles se reúnem todos os sábados. No domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, às 9h30, a cada domingo pela manhã. E também o nosso culto de celebração, domingos à noite, às 19h30. Você, telespectador, é nosso convidado. Será um prazer para nós tê-lo conosco ali, estudando a Palavra de Deus, louvando, adorando e glorificando a Deus, juntamente com a nossa comunidade. No programa de hoje, iniciando esse ano de 2013, agora nesse primeiro mês, no mês de janeiro, a nossa preocupação se volta então com a administração das nossas contas, os nossos compromissos financeiros. E hoje nós temos a grata satisfação de termos conosco aqui nos nossos estúdios um economista, um professor de economia. Então nós gostaríamos que o nosso professor desse aqui as suas considerações iniciais, o seu alô aos nossos telespectadores. Boa tarde, pastor Sérgio, é um prazer novamente estar aqui com vocês e falando sobre economia, que é a grande momento de falar que realmente as contas estão chegando e aí o que fazer, Então a gente tem que basicamente começar o ano já com o pé direito, para levar aí, pagar todas as contas em dias, e tranquilo, porque senão aí não tem como, começar o ano endividado já é complicado. É verdade. Então o professor Fábio Castilho está conosco aqui, ele é professor da Unigran, professor universitário, tem 2 pós-graduações, ele é mestrando em agronegócios aqui na UFGD e vai bater um papo conosco. Eu tenho certeza que as suas orientações, suas dicas e análise que ele vai fazer em relação ao endividamento, ao cuidado que cada um de nós deve ter, isso vai ser muito importante, vai servir como norteador, como dica para a sua vida, para você e para a sua família. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos conhecer um pouquinho das empresas que nos apoiam aqui no programa Reflexão. E nós voltamos então já com uma série de perguntas para conhecermos um pouco melhor sobre a questão do planejamento orçamentário familiar. Voltamos em seguida. Para conhecermos um pouquinho melhor do nosso entrevistado, professor Fábio Castilho, professor, eu gostaria que você contasse em resumo um pouquinho da sua história. Sabemos que você veio do interior de São Paulo, A família veio antes para Maracaju e você chegou primeiro em Maracaju, depois em Dourados. Conta um pouquinho da sua história de vida e como é que você veio parar aqui na nossa cidade. Bom, pastor Sérgio, eu sou natural, nasci em Sertãozinho, São Paulo, uma cidade que do berço do setor sucroalcooleiro. Me formei em economia na cidade de Ribeirão Preto, na Universidade Particular de Ribeirão. E lá me formei em 2002, então basicamente trabalhei na área do comércio, na área de finanças, E aí em 2004, eu resolvi vir para o Mato Grosso do Sul. Então eu falo que foi uma das melhores escolhas que eu fiz, em relação à mudança de estado, e até mesmo de vir para uma cidade pequena, que na época Maracaju tinha 30 mil habitantes, hoje já está chegando a 40 mil habitantes, então basicamente foi uma mudança muito uma radical. Uma mudança radical, porque vir de uma cidade de 700 mil habitantes para vir para uma de 30 mil, então assim, foi uma mudança muito radical e assim, mas foi uma melhor mudança na minha vida, tanto pessoal e profissional, porque eu
cheguei a ver grandes oportunidades aqui no estado e hoje tem muitas oportunidades. Então essa foi uma mudança muito boa, né, nesse sentido, né? Até mesmo por estar perto da família, né? Hoje tenho irmãos em Maracaju, tenho meus pais, né, em Angélica, né, aqui no estado. Hoje, né, faz 3 anos, né, que eu estou aqui em Dourados, então tenho várias oportunidades, né? E falar de economia é muito bom, né? Porque é a minha formação. E isso é um prazer enorme, né, para falar para os telespectadores, né, a você também, né, porque nós também temos que controlar nossas finanças, senão não adianta, né? Porque ele é economista, ele sabe, mas a gente também vai aprendendo com o tempo, né? Então e tem as técnicas para isso, né? Professor, a sua experiência de vida inicial ali em Sertãozinho, nessa região que é também um grande potencial, né, um polo sucroalcooleiro, e agora vindo para Dourados. É claro que, guardadas as devidas proporções, a nossa cidade também começa a despontar nessa área, tendo a sua economia um pouco mais voltada para esse setor, e também setor de serviços, né? Então, você hoje, olhando para a história de vida, olhando para a sua cidade, olhando para Dourados, você também tem essa visão de que Dourados ela experimenta um momento muito interessante de crescimento econômico? Hoje, todo o setor da economia em si, aqui em Dourados, ele está em fase de expansão. Você pega a construção civil, você fala do comércio, você fala das indústrias, né? Mais ligadas ao sucroalcooleiro também. Antes você já tinha alguns frigoríficos aqui na área de alimentos. Então, assim, hoje, Dourados vive um grande momento, por quê? Porque ela tem um potencial, né, de mão de obra, que a gente fala, e hoje outras pessoas vindo de outras cidades para vir para Dourados. E eu comparo até mesmo, né, Dourados com Sertãozinho. Porque hoje são cidades, né, que têm um porte quase idênticos, né? Mas aqui Dourados ela está se industrializando. Porque assim, São Paulo já é um estado industrializado. Mas hoje Dourados ele vê o potencial e o estado todo com a industrialização. E isso também é bom para os outros setores da economia também. Voltando agora um pouco para o nosso assunto hoje, então da nossa entrevista, o nosso foco. Quero agradecer por vocês se disponibilizarem em vir aqui e comentar conosco. Mas é interessante isso. Ano novo, vida nova, né? Para outros, ano novo, contas novas, né? Contas novas, quantas contas. E a grande verdade é que a gente tem que entender também que é necessário uma mudança de hábito. Ou seja, não é porque estou entrando no ano novo que tudo vai ser diferente. Muitas vezes as pessoas trazem consigo contas, não só de um ano anterior, mas contas de exercícios anteriores. Então, na análise geral que nós podemos fazer, as pessoas têm o hábito, no final do ano, de zerar suas contas. É possível dizer que com o 13º, a maioria das pessoas realmente empregou bem o seu 13º? Isso é comum dizer, afirmar? A gente consegue enxergar isso? Voltando àquele primeiro assunto, então, do 13º. Hoje, assim, a população está começando a saber administrar o salário, né, ou a renda que ela tem. Então, o que aconteceu? Se a pessoa guardou o 13º, porque sabe que esse período de janeiro tem as contas IPVA, IPTU, material escolar, até mesmo as contas que ficaram do mês de dezembro. Então, assim, o brasileiro em si, ele está começando a ter esse hábito financeiro. Porque é igual a gente fala assim, eu vou ao médico cuidar da minha saúde. Então, eu tenho que ir ao economista também para quê? Cuidar da minha saúde financeira. Porque hoje você pega o Brasil, melhorou em relação à taxa de juros. Então você pega aí a taxa Selic, que é um referencial para financiamentos, para o que a gente tem na nossa vida financeira. Então melhorou bastante. Abaixou, esses juros hoje está 7,25%, que é a taxa Selic. E isso reflete a nós. Então assim, só que também você tem que saber administrar. Porque assim, quem se programou, quem se planejou para guardar o 13º, basicamente agora vai liquidar as contas tranquilo. Mas ainda tem pessoas que ainda estão aprendendo. Porque assim, falar do consumismo é assim, eu quero algo novo, eu quero um carro novo, eu quero uma TV de 52 polegadas. Claro, isso é bom, mas a gente tem que saber se está no nosso orçamento. Eu não estou falando para as pessoas deixarem de comprar, mas se ela se planejar, ela vai ter tudo isso e não passar dor de cabeça. Porque fazer uma conta, você tem que honrar esse compromisso. E se você não pagar, ela tem os juros. Uhum. Então é isso que acontece, né? Então as pessoas hoje elas estão basicamente se conscientizando dessa questão financeira, mas ainda precisa melhorar mais. Pensando em saúde financeira e analisando alguns termos da saúde, né? Nós podemos dizer que algumas pessoas estão na UTI
na saúde financeira. E outras aprenderam com alguns tratamentos preventivos, né? E devido ao tratamento preventivo, elas dificilmente vão ter esse colapso na saúde financeira. Então, o nosso objetivo aqui é justamente ajudar as pessoas a olharem para a sua saúde financeira. E como é que uma pessoa pode chegar a uma compreensão, aí falando também na linguagem da saúde, a um check-up, a uma ressonância magnética? Como que a pessoa pode chegar a uma análise bem realista sobre a sua saúde financeira? Tem algumas formas assim. Tem as mais simples, que é o quê? Pegar um caderninho e anotar. Então eu tenho lá a minha conta do aluguel, eu tenho a minha conta da prestação da casa, eu tenho lá a moto, o carro que eu comprei. Então assim, ver o que ele está gastando de custo fixo, que ele tem que pagar todo mês. E os variáveis são o quê? Alimentação, transporte, água e luz, né, que tem variação. Então assim, se as pessoas começarem a fazer isso, ela vai começar a ter um diagnóstico do que ela está gastando e com que ela está gastando. Porque assim, a gente sabe a nossa renda. Então, por exemplo, eu tenho lá uma renda de R$1.000. Então eu não posso gastar mais do que 30% com o custo fixo. Porque eu tenho as contas variáveis ainda. E eu tenho as extras, às vezes posso ficar doente, ou quero fazer um investimento, quero fazer um curso. Então isso que a pessoa tem que fazer, diagnosticar. Que aí ela vai saber do salário dela, para onde que está indo o dinheiro. Porque às vezes, assim, contas grandes a gente até lembra. Eu tenho que pagar R$300 do meu aluguel. Então você lembra de cabeça. Mas aquelas continhas da padaria, saí, comprei um refrigerante, fui comer uma pizza. Essas continhas pequenas, às vezes as pessoas não têm noção. E eu falo, onde foi todo o meu dinheiro? Né? Aí acaba sabendo assim, ganho R$1.000 e não sei onde está o meu dinheiro. Você falou, as pessoas precisam pegar um caderno e anotar. Então, como nós estamos aqui praticamente na metade do nosso programa, no meio do nosso programa, eu quero fazer um desafio para você. Enquanto nós vamos para um rápido intervalo, e é claro que você não deve sair daí, você deve continuar conosco, deve acompanhar, inclusive conhecer os nossos apoiadores, as pessoas que apoiam o programa Reflexão, mas eu quero desafiar você a pegar um papel, uma caneta, porque nós vamos trabalhar um pouquinho nessa segunda metade do programa com receitas, como que você vai identificar todas as suas receitas, se é que tem mais de uma fonte, e as suas despesas com seus custos fixos, custos variáveis, e vamos trabalhar um pouquinho aqui, tá bom? Rapidinho, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Volta ao nosso programa Reflexão de hoje, falando sobre planejamento orçamentário familiar. Professor, como que compõe a receita de uma família? Hoje você tem o seu salário, ou também tem pessoas que têm várias funções, ou tem outros trabalhos, né, que tem forma de renda. Né? Então, se você pegar o seu salário e ver em relação às suas despesas, você vê o que se está sobrando ou se você está devendo, né? Então, receita é tudo aquilo que entra. Às vezes é o que entra do próprio esposo, porque naquela formação de uma família tradicional, o esposo é o provedor, né? Mas se bem que nós vivemos já uma mutação em que em alguns lares a esposa é a provedora do lar, né? Temos isso também. Mas os filhos trabalham, às vezes os filhos vêm e colocam um pouquinho do salário deles ali na casa. Isso deve se compor com receita? Hoje você pode pegar numa casa, vamos supor, de 5 pessoas e as 5 trabalham. Então aí são a renda familiar de todos aqueles componentes daquela casa. Porque eles têm os custos, né? Então tem que pagar água, luz, alimentação. Então assim, cada um, claro que vai ter as contas individuais, mas aquela renda familiar. Aí você tem a renda individual. Igual você falou, a questão da renda hoje, né? Tanto a mulher e o homem trabalham. Então hoje você tem 2 provedores, né? Que são assalariados ou têm as suas profissões, né? Então basicamente eles têm a renda, né? Que vai cobrir as despesas do mês, né, e fazer os investimentos, né? A experiência, ela demonstra de alguma maneira que quando pai e mãe fazem esse trabalho mensal na presença dos filhos para compor ali as receitas, despesas, é muito mais natural que os filhos aprendam e eles também venham participar nessa questão também do controle dos gastos
e isso vai ser útil para a vida deles no futuro? Ou isso não tem nenhuma avaliação nesse sentido? Não, hoje já faz assim um bem necessário, né, o pai e a mãe já colocar essa educação financeira desde de criança. Hoje tem algumas escolas aqui mesmo em Dourados que eles já trabalham isso, que é o quê? A educação financeira, que ela, tenho R$2, eu vou comprar o quê? Com o que eu compro R$2? Porque senão ela já vai criando uma criança, basicamente já com uma educação financeira assim, excelente. E aí ela não vai comprar mais do que ela precisa, porque hoje você tem um consumismo. Então assim, eu falo que a nossa casa, às vezes quando está com dificuldade, a gente tem que fazer uma reunião em família. Ó, gente, nós estamos endividados, o que nós vamos fazer agora para suprir ou para pagar aquela dívida? Vamos ter que cortar algumas coisas. Porque assim, você tem que trabalhar igual a empresa. Porque senão o que acontece? Você vai ficar endividado e vai pagar juros, e aí fica ruim. Então por que a gente trabalha tão bem para a empresa e por que a gente não pode trabalhar para a gente também? Só que é fazer essa reunião. Ó, estamos endividados, eu não posso te dar aquele presente, ou eu não posso comprar tal coisa, né? Por quê? Porque eu tenho que pagar algumas coisas antes. Então é isso que a gente tem que fazer e trabalhar hoje nas famílias, né? Fazendo assim uma análise da sociedade norte-americana, nos Estados Unidos, há uma cultura onde num casal, quando nasce um filho, eles já abrem ali uma conta bancária para colocar dinheiro ao longo da adolescência, da juventude, para que quando o filho chegar à idade da universidade, já ter um valor ali para pagar os 5 anos da universidade. Isso seria uma boa estratégia? Seria algo recomendável para as famílias brasileiras? Hoje seria o ideal, né? Que pelo menos assim, você não teria um dispêndio tão grande na hora de pagar uma faculdade ou de custear uma ida de um filho, né, para um outro estado, né? Então aí seria o ideal você já abrir uma poupança ou um título de capitalização também, né? Tem vários bancos que trabalham com isso. E aí já ficar o quê? Resguardado daquele valor. Porque o duro é você, vamos supor assim, eu vou pagar uma faculdade aí R$700 por mês. Mas se eu guardar ao longo do tempo aí, que pelo menos 18 anos do filho, então, por exemplo, você guardou R$50 por mês. Então, quer dizer que no longo do tempo, você vai ter aquele valor para você pagar. Então, quer dizer que fica mais fácil esse planejamento, porque você não vai tirar todo esse valor todo, né? Então, se as pessoas fizessem isso, seria o ideal. Olhando agora também para o lado, já que nós pedimos para o nosso telespectador pegar um papel, uma caneta e começar a anotar. Então, você pode pegar um papel, uma folha e fazer um risco, um risco no meio. Pega uma caneta e faz um risco no meio. Vamos colocar, lado esquerdo, receitas. As receitas podem ser o quê? Salários, né? Rendas Salários, extras. Rendas extras como aluguéis. Algumas pessoas têm aluguéis de imóveis que compõem também as receitas, né? Algumas gratificações. Agora, como despesas, custo fixo e custo variável. Vamos lá para alguns custos que são chamados custos fixos. Custo fixo pode ser o aluguel, a prestação da casa, né? Que quando tem o financiamento. Uma prestação de uma moto, do carro. Alguma coisa que ele tem todo mês. Água, luz, o água e luz a gente coloca como variável, porque ele tem variação em relação ao valor. Então, assim, custo fixo seria assim, o que ele tem todo mês. Claro que a água e a luz também você tem que pagar todo mês, só que ela tem variação em relação a preço. Então, assim, até em consumo, né? Mas aí, se ele fizer isso, pelo menos o custo fixo e os variáveis, ele vai ter um índice do que ele está gastando. Mercado, farmácia, entra nos variáveis. Aí, às vezes, a alimentação, você vai ao mercado, você compra uma coisa, compra outra, né? Tem variação de preço também, né? Porque você vai no mercado, compra um produto, esse mês está um preço, no outro está... Então tem variação, né? A escola ou faculdade já entra no fixo porque ele não altera o valor. Ele tem uma correção, né? Que a gente chama de inflação, mas assim, basicamente ele entra como custo fixo. Professor, Dourados é uma cidade que está crescendo e por estar em crescimento, nós sabemos que há também esse sentimento de que está ganhando bem, vai poder comprar um pouco mais. E em Dourados nós temos aí uma dívida calculada das pessoas em torno de 12 milhões de reais no comércio. E nós temos aí cerca de 30 mil pessoas inadimplentes. Nós, infelizmente, estamos chegando ao final do programa Reflexão de hoje, um assunto muito importante. Eu gostaria que você deixasse aqui dicas, sugestões, para que o nosso telespectador comece bem esse mês de janeiro, comece bem 2013, preocupado com a sua saúde financeira. O que acontece? Quem está endividado, a melhor coisa é fazer o seguinte: vai até a loja que você está devendo, ou operadora de cartão, negocia o valor,
Negocia juros também. Se tem como isentar os juros e pagar parcelado sem os juros, porque você vai quitar. Só que assim, quando você fizer e honrar esse contrato, tem que pagar. Porque senão, vou lá parcelar para ele não ficar me incomodando, para não ficar me ligando, para não ficar mandando carta. Mas se você fez esse parcelamento, então honre, né? Por quê? Porque senão vai chegar, você vai ter dívida passada, aí você vai fazer a futura. Então quer dizer que aí não tem como. Aí você vai se perder mesmo. Aí você vai pegar financiamento para pagar a dívida, aí complica. Então o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que buscar, né, onde ela está devendo, negociar, né, tanto os juros como esse parcelamento, enquanto às vezes você pode estar pagando, e até você fazer a conta antes em casa para ver o quanto você pode despender para pagar aquela dívida. Porque, até comentando aqui com você, né, agora começo de ano tem várias lojas fazendo grandes ofertas, né, mas antes de comprar, faça essas continhas aí, né, que vocês estão anotando, né, para quê? Para que você tenha noção se vale a pena você comprar ou não. Porque, eu posso esperar até o ano que vem, é muito tempo, então eu tenho que comprar agora. Eu posso guardar esse dinheiro e comprar no meio do ano, pagar à vista, né, com desconto. Então é isso que eles devem fazer. Porque senão a gente entra em 2013 endividado, e aí vem outras festas, vem outras comemorações, e aí você quer presentear alguém, você quer fazer uma faculdade, aí você não vai ter como fazer por causa da questão financeira. Professor, muito obrigado pela sua participação, você disponibilizar o seu tempo para vir aqui no programa Reflexão. E como é um assunto muito importante e afeta todos nós vamos retornar ainda nesse início de ano, provavelmente início de fevereiro, para fazermos um balanço daquilo que nós falamos hoje e darmos mais dicas para vocês, em termos de site, quem sabe até colocarmos à disposição alguma planilha orçamentária, né, onde nós podemos ajudar ainda mais o nosso telespectador. Hoje tem... Pode falar. Hoje tem vários sites, né, várias planilhas que você faz, mas eu falo que eu recomendo é aquele caderninho, porque não gasta energia, você vai lá toda hora, você anota, então você está na mão, né, você chega sabendo o quanto você gasta, o quanto você está tendo ali disponível para gastar ou para guardar também, né, então... Basicamente esse caderninho, acho que carregando de bolso, né, fica mais fácil. Né? Muito bem. Vamos voltar à caderneta, aquela pequena caderneta de bolso e colocar ali para você colocar todos os seus gastos. Telespectador amigo, muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui conosco como telespectador. E o programa Reflexão volta amanhã nesse mesmo horário. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família e show dívidas. Vamos mandar embora essas dívidas aí e trazer uma boa administração familiar na questão financeira. Small fee, price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving